E eu estava me lembrando, quando eu era rapaz, bem novinho, eu trabalhei numa fábrica lá no Rio de Janeiro. E um colega falou para o outro, me criticando. Rapaz, ser crente é uma coisa, mas como o Júlio é demais. Ser crente como o Júlio é demais. E eu não me aborreci não. Porque aonde a gente vai é falando de Jesus. Né, irmãos? É falando de Jesus. Que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que Jesus é quem salva. E então, o crente não pode calar de maneira nenhuma. Ele sente Jesus na sua vida. Amém, irmãos? E nós vamos ler em Hebreus, capítulo 12, os irmãos poderão ficar sentados, versículo 14. Só um versículo, já está aí no quadro, onde nós lemos da seguinte forma: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém, irmãos? Oremos. Deus bendito, Pai de amor, Pai de misericórdia, nesta hora, Senhor, nós te pedimos, fala ao teu povo, através do teu servo, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo, nesta hora, Senhor, coloque as palavras nos lábios do teu servo, e que cada um dos irmãos aqui possa receber esta mensagem como a mensagem que Deus enviou para cada um de nós nesta noite. Nós te pedimos estas bênçãos, porque nós te pedimos, confiado no teu Filho Jesus Cristo, aquele que morreu e vive para sempre. Amém. Vivendo em santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E meus amados irmãos, eu estava pensando neste texto. Em qualquer lugar que a gente for, a gente tem que seguir alguns regulamentos. A gente tem, mais uma vez, em outra fábrica que eu trabalhei no Rio de Janeiro, a fábrica de chapéus Mangueira. Essa fábrica já fechou há muito tempo. Fábrica de chapéus Mangueira. E quando eu fui para ser contratado, então o rapaz pegou uma folha de regulamento, mandou eu ler, e depois perguntou: você está de acordo com esses regulamentos? E eu disse: sim, estou. Então, siga a sua cabeça, não siga a orientação de ninguém, seja você mesmo, e aí vai se dar tudo certo. Então, meus irmãos, se a gente for num consultório médico, numa clínica, é por ordem de chegada. Por ordem de chegada. Então a gente recebe aquela senha e aí espera ser chamado. Na fila do banco, a mesma coisa. No correio, há muito tempo, então a moça batia o próximo. E para nós vivermos bem uns com os outros, Deus nos deu os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, para que a gente pudesse se relacionar com os homens e também com Deus. Com Deus.
Então, com os homens na horizontal e com Deus na vertical. Então, quando nós estamos orando ao nosso Deus, pedindo ao nosso Deus, quando nós estamos conversando com os nossos amigos, então nós mantemos aquele respeito, aquela orientação que nós temos na palavra de Deus. E, meus irmãos, para se ver o Senhor, nosso Deus, então aqui diz, viu? Diz assim, ó, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós, para vermos o nosso Deus, nós temos que ter paz. Nós temos que ter paz com todos os nossos irmãos. E nós temos que ter a santificação para com o nosso Deus. Então diz a palavra de Deus que se sem essas duas coisas, nós não vamos ver o nosso Deus. Nós não vamos entrar no reino de Deus. Hein? Então é preciso nós observarmos isto. Então, meus irmãos, o que é necessário para ver o Senhor? Primeiro, seguir a paz com todos. E o que é paz? Você está em paz? Hein? Você está em paz? Nós estamos em paz. O que é paz? Então teve um cantor que fez uma música aí, e a música dizia: está sofrível, está favorável, está sofrível, está favorável. Quer dizer, está em paz, está tranquilo. Está tranquilo, então a paz, meus irmãos, é tranquilidade. A paz é serenidade. A paz é estar com o espírito tranquilo. Porque a coisa pior que existe é a pessoa não estar em paz. Quantas vezes a gente diz: meu Deus, quem me dera ter paz? Já vi muita gente dizer isso. Meu Deus, quem me dera ter paz? E meus amados e queridos irmãos, o mundo está em guerra. A gente que ouve os jornais pela televisão, é matando um, matando o outro, matando um, matando o outro. E no Farol da Barra, lá em Salvador, acharam um corpo dentro de um túnel. É no Batagal. Então, teve uma reportagem aí que a Bahia é um dos estados mais violentos. Então, apresentaram mais de 10 cidades violentas e colocaram Jequié como uma das cidades mais violentas. E eu perguntei a um rapaz da Polícia Civil: mas rapaz, por que Jequié? Por que Jequié é a cidade mais violenta? Apareceu na televisão. E ele disse: não, é o seguinte, Jequié é uma cidade regional. Então, quando matam as pessoas lá em Maracás, aí aparece Jequié. Quando matam a pessoa lá em Jitaúna, então aparece Jequié. E então, porque é uma cidade regional. Não é que as mortes sejam todas em Jequié, mas é justamente o total de todas essas cidades. Mas está em guerra, irmãos. É o que a gente, então, observa. Agora, de onde vem a paz?
Olha o que nos diz aqui em Isaías 9:6, nos dá Jesus Cristo como o príncipe da paz. O príncipe da paz. Então diz assim: um menino se nos deu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém, irmãos? Jesus Cristo é o Príncipe da Paz. Então essa paz que nós temos, esta paz é dada pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E ainda, meus amados, no Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em paz, sem briga, sem aborrecimento. E como é, meus amados, como é bom que haja união entre o marido e a esposa, entre os irmãos e os filhos, que haja paz. Que a coisa pior que pode existir é briga, aborrecimento, discussão, xingamento. É ou não é, irmãos? Não é verdade? É uma coisa horrível. E o salmista então nos diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? E ainda em Lucas, por ocasião do nascimento de Jesus, Lucas 2:14 diz assim: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens de boa vontade. Para com os homens de boa vontade. Então, já os anjos cantaram por ocasião do nascimento de Jesus, levando esta mensagem de boas novas, mensagem de paz. Em Mateus capítulo 5:9 diz: Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, pois dos tais é o reino dos céus. Aquele que é pacificador, aquele que procura sempre harmonizar duas pessoas, então levando a paz. Faça paz, deixa de briga, deixa de aborrecimento um com o outro. E aí, principalmente na igreja, nós precisamos muito de estarmos unidos uns com os outros, ajudando, orando uns pelos outros. Isso é muito bom, irmãos, muito bom a nossa união na igreja. Então, para isso, nós precisamos controlar realmente a nossa emoção. A palavra de Deus diz assim: se teu irmão errar, vai a ele. Mas vai como? Vai a ele só. Vai a ele só. Se te ouvir, bem, se não, vai com outra testemunha, mas não é para sair falando, porque o irmão fez isso, o irmão fez aquilo. Tem muita gente que em vez de ir, então fica espalhando o erro que o irmão fez. Pois é, mas a palavra de Deus nos ensina assim: se teu irmão errar, vai a ele só, aconselha, o irmão fez isso e isso, foi verdade, foi, pois meu irmão, nós vamos orar e não faça mais isso não, e tal, e a gente então procura harmonizar a coisa. E nós então observamos que isso é viver em paz. Viver em paz, é o que nos diz aqui a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, que nos diz: seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos. E a segunda parte deste versículo diz assim:
vivendo em santificação. Viver a paz com todos e a santificação. Viver a paz com os irmãos, viver a paz com os amigos, viver a paz com todos. Agora com Deus, a santificação e a santificação. Porque sem essas duas coisas, ninguém verá o Senhor. E de onde vem esta palavra santificação? Santificação. Você é santo? Tem crente que diz, eu não sou santo não. É sim. Lá fora, para a pessoa ser santo, o Papa tem que assinar tudo direitinho e daquela parte em diante, então a pessoa agora é santo. A Santa Dulce dos pobres, né? A Santa Dulce dos pobres. Mas só quando morre. Mas nós aqui, meus irmãos, no dia que Jesus nos salva, no dia que nós aceitamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, então nós passamos a ser santos, e passamos a viver em santificação, procurando nos corrigir cada vez mais, pedindo a Deus, Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, purifica o meu coração, Senhor, tira de mim qualquer pensamento que ofende a tua santidade. A gente está sempre buscando a santificação. E então, a palavra santificação vem de santo, separado, santo, chamado de fora para dentro, chamado lá do mundo, da perdição, para dentro da igreja. Então aí passa a ser santo, a palavra santo, separado do mundo. Não há mesmo o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está com ele. Deus não ama quem está com o pensamento lá no mundo. Então, Josué 3:5 disse, Josué, ele disse ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém, irmãos? Nós temos que santificar hoje para nós vermos os milagres de Deus. Deus agindo na nossa vida. Deus usando a vida de cada um de nós para abençoar as pessoas. Quer ver milagre na sua vida? Santifique-se ao Senhor. E Deus quer que a gente seja santificados. Amém, irmãos? Glória ao Senhor. E então, nós observamos, em 1 Tessalonicenses 4:3 diz, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha de vossa prostituição. Então a vontade de Deus é esta, que nós sejamos santos, que não haja nada de mal, nada de impureza na nossa vida. Deus quer que nós sejamos santos, que nós tenhamos a santificação, que vivamos sempre buscando a presença de Deus nas nossas vidas. E as pessoas lá fora conhecem quando nós estamos vivendo em santificação, em santidade para com o Senhor. Isso é uma coisa maravilhosa. O crente está sempre buscando a presença de Deus, orando, lendo a sua Bíblia, viu? E trabalhando, lavando roupa, mas orando ao Senhor, buscando a face do Senhor. O que estiver fazendo, mas está sempre, conforme disse o salmista, na tua lei medito de dia e de noite.
Medito de dia e de noite, 24 horas meditando da palavra de Deus, buscando, pensando, sempre na palavra de Deus. Isto é uma coisa, irmãos, maravilhosa, maravilhosa. E o que é a santificação? É justificação. Justificação. Quando Deus nos purificou de todo o pecado, Ele disse: ainda que o vosso pecado seja vermelho como o carmesim, eu o tornarei branco como a neve. Amém. Graças a Deus, irmãos. Então a santificação é que Deus vai nos purificando, limpando cada vez mais a nossa vida, Então isso é maravilhoso. Então a justificação é um termo jurídico, quando o juiz então libera a pessoa. Você agora já está livre dos seus crimes. Você agora você está livre. Já pagou tudo, para a justiça. E então é isso que é a justificação. Então Jesus diz a palavra de Deus: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O importante, irmãos, é daqui para frente. O importante é seguir daqui para frente. O passado é morto. O passado é morto, não se fala mais, mas se fala agora no presente. O presente. E então, meus amados, aqui está a mensagem de hoje. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Se nós estamos vivendo em paz, se nós estamos cada vez mais buscando a nossa santificação, você, nós estamos preparados para vermos o nosso Deus. Amém?